Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo. É um prazer estar de novo com vocês. Esse programa vai ao ar toda terça-feira às 20h30 e fica gravado aí nas mídias em que o MAP participa, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Normalmente as pessoas assistem depois, nem todo mundo assiste na hora que vai ao ar. Hoje nós vamos falar dos resgates espirituais, dos reencontros, principalmente dos reencontros espirituais. Afinal de contas, nós vamos reencontrar com as pessoas que convivem conosco, as pessoas que nós amamos, nós vamos nos reencontrar, e com os nossos inimigos. É uma questão de sintonia, uma questão interessante. E sempre que alguém perde um ente querido, um filho, uma mãe, um irmão, alguém que ama, fica pensando nisso, né? Será que eu vou rever essa pessoa? Uma coisa a gente pode garantir: Deus não mata seus filhos e não afasta, em definitivo, aqueles que se amam. Nós temos que mudar a nossa percepção do que seja a vida. E essa é a grande contribuição que o Espiritismo traz. Ao estudar o espírito, através da mediunidade, através das obras que a espiritualidade nos trouxe, muda completamente a nossa percepção de vida. Nós, mesmo tendo essa percepção, sofremos muito quando perdemos um ente querido. Aliás, esse termo perder não é muito adequado. Vamos dizer, nós sofremos muito quando um ente querido nosso se afasta temporariamente de nós, porque nós vamos reencontrar. Agora, a velocidade desse reencontro, em que condição ele vai dar, é que varia de pessoa para pessoa. Se você estiver bem espiritualmente, se aquele ser que partiu estiver bem, não tenha dúvida de que você vai reencontrar. Agora, se um estiver numa condição A, o outro estiver numa condição B, um muito mal, o outro bem, não vai reencontrar. E se tiver os dois muito mal, também depende muito da condição em que cada um está. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E essa é a primeira grande questão. Nós reencontramos, né? Vai depender de várias situações. No caso de um suicídio, para onde que eu vou? Eu vou para aquela esfera mais densa, né? Agora, estou falando um caso extremo, viu, gente? Porque já aconteceu, está descrito na obra Céu e Inferno. A seguinte situação: uma mãe muito sofrida porque o seu filho está doente, o espírito parte, o filho morre, desencarna. O que a mãe faz? Ela se suicida para encontrar com o filho. Sentiram a mente dela como funcionou? Vou me matar para me encontrar meu filho que está do lado de lá. Ou seja, ela acreditava que o filho estava do lado de lá. Ela, no fundo, acreditava numa existência espiritual. Quis se matar para encontrar com o filho. Não reencontrou. Por quê? Porque o filho estava bem, foi para uma esfera espiritual elevada. Ela, como suicida, ficou aqui. E aí vem o relato do filho, que se manifesta numa reunião mediúnica na Sociedade Espírita de Paris, que ficou registrada na obra O Céu e o Inferno, a seguinte situação: o filho lamentando e falando para os que estavam presentes, inclusive para Kardec, que estava tudo certo para ele reencontrar a mãe. Ele estava bem. Ele desencarnou jovem porque era uma programação. Ele tinha que passar por aquela situação. E ele finalmente tinha se sentido bem. Está na vida espiritual bem. A mãe, ao suicidar, estraga tudo. Estraga o reencontro. Ao invés de ela viver com resignação aqui e ter um desencarne natural, ela força a situação. Como suicida, ela fica aqui e ele fica aqui. Entenderam a tristeza dele? E ela, como ficaria na vida espiritual, ao se ver sofrendo e não encontrar o filho? Ela vai dar muito trabalho para a espiritualidade, provavelmente para o filho também. Então, são essas coisas que dependem de pessoa para pessoa. Nós temos que procurar viver a nossa vida bem, a melhor possível, para nós estarmos bem, felizes. Não para amanhã, para nós estarmos bem agora, hoje. Temos que ser felizes hoje.
ou pelo menos sabermos lidar com o que está à nossa volta, mesmo que seja uma situação difícil, sabendo que isso é temporário, que são provas que, sendo bem vencidas, vão nos proporcionar uma condição de maior felicidade. Que tudo é uma questão de tempo. Nós estamos num planeta de provas e expiações por um motivo. Então, precisamos ter fé em Deus, né? A longo prazo, todos se reencontram, porque mesmo aquele que esteja mal, um dia vai dobrar o joelho, vai ser resgatado e lá na frente vão se encontrar. Agora, quanto tempo vai levar isso? Isso pode ser antecipado se ambos estão bem. Então, dentro de um núcleo familiar, nós temos que fazer tudo para aquele núcleo, aquela família, pais, irmãos, filhos estarem bem, para viverem bem já aqui. Porque se fizerem isso, do lado de lá, eles vão continuar sendo uma família espiritual. Os vínculos de pai, filho, mãe se rompem, mas a afinidade, o amor, não. Continuam se sentindo membros de uma família, com uma maior compreensão da vida. E vão continuar fazendo planejamentos, alguns vão reencarnar juntos de novo, vão ajudar outros, e é assim que acontece, tá bem? Então, de novo, uma figura que eu sempre mostro, vejam aí a figura 1, as dimensões espirituais da Terra, esse vídeo, essa figura colorida, onde aparece ali a Terra, né, o plano físico, uma esfera branca, e em torno de nós, um umbral, aquela outra faixa do umbral das casas transitórias, no nosso lar. Então imagine o seguinte, que duas pessoas que se amam, uma vai para o umbral, outra vai para o nosso lar. O que vai acontecer? A que está no umbral não vai ver o do nosso lar. A que está no nosso lar vai ver a que está no umbral? Depende da condição dela, mas normalmente ela consegue descer até o umbral e ver esse espírito que é amado. Mas esse espírito nem sempre vai perceber a presença desse espírito que o ama. Então, quanto mais elevado a posição espiritual de quem desencarna, mais oportunidade tem de descer e encontrar um espírito em uma condição inferior. Quem está no umbral não pode subir. Quem está lá em cima pode descer. Agora, se ambos tiverem uma condição espiritual similar, eles se reencontram. Então, voltando aqui para mim. Nessas esferas, se você desencarna, está na esfera do nosso lar, e um ente querido está na mesma condição espiritual que você, na mesma esfera, vão se reencontrar. Se um estiver aqui e o outro estiver aqui, tem que esperar que esse passe por um processo, que às vezes envolve uma outra reencarnação, para mais tarde reencontrar aquele ente querido. Pode levar séculos. Esse que está aqui pode acompanhar a vida desse, mas o que está aqui não vai perceber o de cima. Entenderam? Então, o ideal é que você desencarne bem, ou para ajudar, ou para reencontrar logo. E o ideal é que você esteja bem, não só para isso, para você se sentir bem, se sentir feliz. Daí a importância das pessoas se espiritualizarem, se evangelizarem. Você se evangelizar significa vivenciar o amor. Entender o que Jesus veio falar para nós. Jesus veio espiritualizar a humanidade. Veio transformar as almas pelo amor, pela vivência do amor. Ele explicou isso o tempo todo. Ele deixou, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Quando ele é questionado por um doutor da lei sobre amar o próximo, quem ama o próximo. Ele dá um exemplo. Um homem estava indo para Jerusalém e é tomado por ladrões. Aí passa um sacerdote descendo de Jerusalém. Passou direto por ele, o cara caído lá. Passou outro sacerdote, um levita, o cara fica caído. Passa um samaritano, justamente que era odiado pelos judeus. Esse samaritano pega o que está caído, limpa as feridas, leva para uma estalagem, o hotel da época, e fala para a pessoa lá, o gerente da estalagem, toma tanto, que eu estou gastando com ele, eu vou voltar de viagem daqui a pouco, se ele gastou mais, eu te pago na volta. E o homem aceita. Então, Jesus chega para o doutor da lei e fala, quem é que amou o próximo? E os doutores da lei falam, o samaritano. Não tinha outra resposta, né? E o que Jesus fala? Então vocês vão e façam o mesmo.
Então isso é o retrato do que se espera de nós. É isso que Jesus quer de nós, é isso que Deus quer de nós, que a gente se eleve em sentimentos, porque existe um projeto para nós, que nós precisamos estar bem, vivenciando o amor, com uma vibração elevada. E a parábola do bom samaritano sintetiza aquela frase: amar o próximo como a ti mesmo. É isso que nós precisamos, nos respeitarmos e nos amarmos. E o que leva as pessoas para o umbral? Não se respeitam nem ao próximo, nem a si mesmo. E não se amam, e nem amam o próximo. Criam uma condição vibratória que os coloca por afinidade naquela região de dor, que não é uma região criada por Deus para castigar. É um castigo que os próprios espíritos se impõem por se afastarem da lei de amor. É a dor que vocês querem, vão estar numa região de dor. Porque no mundo espiritual, fora do corpo físico, vocês vão plasmar o lugar onde vocês estão. E o seu corpo espiritual vai traduzir a sua vibração. É densa? Vai estar num lugar denso, junto com outros espíritos densos. Tá bem? Então, o livro Nosso Lar e o filme são extremamente instrutivos. Nós temos que associar a leitura do Nosso Lar e o filme Nosso Lar com as lições que os espíritos nos trazem. Então, por isso que essa obra foi trazida, para mostrar a gente, a vida é assim, né? Pela primeira vez foi revelado a existência de uma colônia espiritual. Na década de 40, o livro Nosso Lar fez uma barulheira dentro do próprio espiritismo, porque foi muito surpreso para as pessoas. Sabiam que existia a vida espiritual, mas como que ela se manifesta? Então se mostrou num planeta como a Terra como é a vida nas esferas espirituais, e que existem então cidades espirituais plasmadas pelos espíritos. Existe um umbral, existem essas regiões. De novo lembrando Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Estou indo para vos preparar um lugar. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo: há muitas moradas na casa do meu Pai, que explica essas esferas espirituais, os vários mundos que também são moradas. Tá bom? Então, no Nosso Lar, eu separei um trechinho do filme que mostra o Lísias preocupado com a sobrinha dele. Ele sabia que uma sobrinha, a Heloísa, que aparece no filme, ia ser resgatada. E ele, toda vez que vem um grupo de espíritos resgatados, normalmente vem em macas, que eles chegam mal, vão para as câmaras de retificação, para o hospital lá do Nosso Lar, o Lísias vai procurar a sobrinha. Então, esses espíritos que chegam em macas, chegam resgatados, talvez numa casa transitória, onde eles já estiveram lá, e estão sendo levados agora para a colônia, para despertar lá. Então assistam esse primeiro vídeo. Heloísa, revoltada nas câmaras de retificação, ela foi resgatada, né? Primeiro o Lísias vai procurar onde é que está a Heloísa, desse grupo está chegando, e depois ela lá despertando lá na colônia, meio revoltada ainda nas câmaras de retificação. Assistam e a gente volta já já. Câmaras de retificação. Isso pode não ser o céu que vocês sonharam, mas vamos cuidar de todo mundo com muito amor. Minha sobrinha chegou. Naquela maca. Câmaras de retificação. Luísa. Bem-vindo. Nunca poderia imaginar as potencialidades de nossa mente. Aqui, muitos ainda mantinham a aparência de suas vidas na Terra, mas as mudanças tinham que ser mais profundas. Tio, eu nunca imaginei que o senhor me receberia quando eu morresse. Você precisa beber, Luísa. Mamãe ficou tão triste quando o senhor morreu, tão de repente. Ela rezava sempre pelo senhor. Eu sei. Como assim você sabe? As primeiras horas são as piores, logo logo as dores vão passar. Você já sofreu demais. Lísias, o que houve com ela? Eu não quero a piedade de ninguém. Nós vamos cuidar de você, Luísa.
Eu não preciso de cuidados. Tio, me ajuda a voltar. Meu noivo deve estar me esperando. Luísa, eu vou te levar para nossa casa aqui. Só vou lá, olha, as tias Judite e Yolanda te esperam. Tio, eu não tenho nenhuma casa aqui, não. Tio, me manda de volta, por favor. Luísa, calma, descansa. Eu vou preparar a sua saída. Viram como é que é a situação? Então, o Ulisses procura a sobrinha chega, mas ela ainda não está muito bem. Mas tem a bênção de estar despertando a colônia já. Mesmo um pouco revoltada, ela está despertando lá, o que é muito bom para ela. Mas a gente vai ver no desenrolar do filme que ela não aceita muito aquela situação. A mente dela está muito fechada à Terra. Então é preciso o quê? Que ela reencarne logo. Se ela tem uma outra atitude mental, ela fica mais tempo aproveitando tudo que tem numa colônia espiritual, porque você está conectado também a novos ensinamentos, uma outra visão de vida, e ela está fechada para aquilo. Então, que tristeza, né? Está no nosso lar, mas não está no nosso lar. O coração dela está na Terra. O que é feito? Programada uma outra encarnação para ela, tá? Mas fica essa questão, os seres que estão desencarnados nos visitam, nós que estamos aqui, se eles estiverem bem, sim, com certeza. Agora, se estiverem sofrendo no umbral, não. Às vezes, somos visitados por espíritos que deixaram a nossa família, mas que atuam como verdadeiros obsessores, que estão pensando no lar, na casa, e às vezes é permitido que eles venham até o lar. E às vezes eles podem influenciar negativamente a família, não que queiram mal à família, estão tão apegados às suas coisas que às vezes não querem sair da casa, né? O que ajuda isso? A prece, o evangelho no lar, né? Ajuda muito a libertação desses espíritos, o resgate deles. A prece, gente, é muito importante. Quem não faz o evangelho no lar, procure se informar o que é o evangelho no lar. Tá bem? É muito importante fazer o evangelho no lar. A prece tem um poder muito grande. A prece é muito importante não só no plano físico, mas também no plano espiritual. E nesse plano espiritual, nós podemos influenciar quem está lá pela nossa prece. Quando parte um ente querido, uma coisa é você se revoltar também com relação à tua situação. Nós podemos ser obsessores de quem está desencarnado, sabia? Aquele pensamento doentio, revolta, perdeu o ente querido e não se conforma. E quem está lá também sofre por aquele que está no plano físico. Tem uma cena do nosso lar que a dona Amélia, que era uma pessoa que era atendida no consultório do André Luiz, ele rejeitava a mulher porque era pobre. E aí a secretária do André forçava que o André atendesse essa mulher. É ela que vai fazer uma prece por ele e é ela que depois vai ajudá-la a despertar para uma realidade do amor, né? Porque ele acessa uma prece dela e ele não estava esperando por aquilo. E a dona Amélia, da mesma forma que o Lísias, está preocupado com o marido dela que está no umbral. Eu mostrei esse vídeo num estudo anterior, mas eu vou passar de novo. Então vejam a dona Amélia, dentre aqueles espíritos que chegam no umbral, procurando o marido dela. Será que ele já veio? Né? E ela vai, então, falar com o André Luiz para ajudar. Ela me ajuda, André, como se ele pudesse ajudar, né? Eu quero ver o meu marido de novo. E bate um desespero na dona Heloísa, na dona Amélia. Então vejam esse vídeo da dona Amélia procurando pelo marido, naqueles resgates, e a conversa dela do André Luiz, que retrata muito a condição de cada um nessa chamada vida espiritual. E voltamos já já.
Doutor André. Doutor André, meu marido morreu. E ele não está aqui. Ele não chegou aqui ainda. Ajude a resgatá-lo, doutor André, ajude. O senhor é um homem tão bom. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda, me ajuda. Dona Amélia. Viram então no vídeo, Dona Amélia procurando pelo marido. É essa Dona Amélia que faz a tal prece por André Luiz, quando ela está aqui desencarnada e ele desencarna. Aquele médico que a atendia, um pouco forçado por influência da secretária dele. Esse médico, quando desencarna, Dona Amélia fica aqui e é muito grata a ele, porque a atendeu, a ajudou. E essa prece que ela faz, sentida, uma prece de coração, que é muito importante, fica registrada. Então, gente, determinadas preces ficam gravadas lá. Por quê? Toda prece é uma energia, uma vibração que a gente emite. Energia e vibração, dependendo do conhecimento da tecnologia, pode ser captada. Isso é um outro conceito. Então, mesmo uma prece é emissão de energia, emissão do pensamento. Em obras aí, a Evolução dos Mundos, se fala até em partícula do pensamento, onda do pensamento. Isso é outra conversa. Essa prece é registrada. E ela é registrada por quê? Porque o espírito, quando está desequilibrado lá de lá, ele nem sempre tem condições de acessar aquela prece. E quando ele desperta, em alguns casos, é mostrado, olha quem fez prece por você. Porque isso vai ter um efeito no psicológico, no psiquismo daquele espírito. E pode ajudar o espírito. Outras vezes, ele está em condição de receber aquela prece. Se você perder um ente querido, e você não está revoltado e faz uma prece, vou dar um exemplo. Fulano, eu amo você, eu sei que você está na espiritualidade, espero que você esteja bem. Por favor, estuda, por favor, trabalha, faz brilhar a sua luz. Eu quero reencontrar você. Eu estou com muita saudade, mas eu vou ficar aqui suportando tudo, porque tenho certeza que eu vou ver você. Fica bem, por favor. Eu vou tentar ficar bem aqui. Não se preocupa comigo. Fique em paz, por favor. Um beijo, graças a Deus. Pronto. Isso é uma prece que chega lá e o espírito se sente confortado. Bom, ela está tendo entendimento lá embaixo. Eu estou bem aqui e eu estou vendo que a pessoa está bem lá embaixo. É completamente diferente de uma prece. Deus, porque levou meu filho, você é injusto, brigou com Deus. E o espírito que está lá, que está bem, vê a mãe sofrendo e sabe que aquilo vai repercutir mal no corpo espiritual dela, que pode ser motivo até de afastamento durante um tempo daquela mãe, daquele ente querido, quando ele voltar para a vida espiritual. Entenderam? Aí a gente entende melhor aquela frase de Jesus: bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. E você lê lá no capítulo 5 do Evangelho, o que significa isso? Bem-aventurados, felizes aqueles que sofrem com resignação, com fé, sem revolta, porque entendem que é uma condição transitória. A fé deles é tão grande, mesmo não tendo entendimento, que confiam em Deus e sabem que vão reencontrar os entes queridos, que algo vai ser feito em benefício deles. Felizes esses. Então esse é o significado espiritual do bem-aventurados aflitos, os que sofrem, pois serão consolados. Porque encontrarão lenitivo para as suas dores, vão se libertar dessa tristeza. É uma questão de tempo. Confie em Deus. Tá bem? A fé é um sentimento de confiança em Deus também. Então é muito importante, quando a gente faz a prece pelos que desencarnaram, enviar vibrações boas, senão não é uma prece, né? Se a gente está revoltado aqui, gente, dói perder um ente querido, todo mundo passa por isso, né? E é difícil, mas a gente tem que ter fé, principalmente quem tem um entendimento da vida espiritual, que é o caso de vocês. É uma bênção, gente. Aí eu vou repetir o que eu já disse, não é uma questão apenas de fé a vida espiritual, é uma realidade constatada pela mediunidade, pelos efeitos do plano espiritual no plano físico. Façam preces por vocês, pelas pessoas que vocês amam,
E pode fazer por alguém que desencarnou, sim, desde que seja essa prece realmente uma prece levando bons sentimentos, amor, porque é normal sentir saudade, é normal sofrer. Mesmo tendo o entendimento da vida espiritual, é normal sofrer. Espírita sofre também, porque tem a saudade, tem o afastamento daquelas pequenas coisas do dia a dia, né? Marido e mulher vivem anos juntos, de repente um se vai. O outro que fica aqui sente falta do café da manhã, data de aniversário, Natal, fim de semana. Existem aqueles insights, aquelas situações, os gatilhos que disparam a lembrança daqueles momentos. E isso causa dor. Você querer abraçar a pessoa, sentir a pessoa e não poder. Isso é difícil. Então, fé. Então, no nosso lar tem um momento que a dona Amélia, a mesma que estava procurando o marido, ela desencarnada encontra o André Luiz no nosso lar. Mas André Luiz vai acessar uma prece dela, que ela fez quando ele estava já desencarnado e ela ainda encarnada. Porque ela desencarna depois. E essa prece da dona Amélia balança, mexe com André Luiz por dentro. Remexe as suas entranhas. Porque ele acessa uma prece da mãe dela, mãe dele, normal, esperada, a mãe junto ao leito, ele sofrendo uma cirurgia, já desencarnando, e ela triste lá, refazendo prece, sabendo que ele ia desencarnar numa situação mal, ruim. Então André Luiz acessa essa prece da mãe, já esperada. Mas quando ele vê a prece da dona Amélia, ela e o sentimento que ela botou na prece, ele sentiu as vibrações de amor. E aquilo tem um efeito muito positivo na recuperação do André Luiz no nosso lar. Então assistam o efeito da prece do encarnado por um desencarnado, feita com gratidão, feita com amor, o efeito benéfico dessa prece, e voltamos já já. Luiz, alguma vez você imaginou vida depois da vida? O senhor sabe como a gente faz para voltar? Eu quero saber como está meu noivo. Felizmente não. Eu preciso ir. Há casos mais difíceis que o seu, por que você não se concentra na sua recuperação? Eu não estou preocupada com os outros. Eu não estou preocupada em me recuperar. Eu já morri mesmo, entendeu? Você é uma privilegiada. Sem elogios, por favor. Eu, por exemplo, nunca recebi aquelas orações dos parentes na terra. Vai ver, ninguém gostava de você. Nossa, demorei para achar. Faz tempo, não é? Só tem 2 arquivos. Como assim? Um registro de 2 pessoas. Só 2? Uhum. Você procurou meu nome correto? André Luiz? Não há erros aqui, senhor. Agora é só esperar que as imagens vão aparecer. Com licença. Olá pessoal, então assistiram esse vídeo, né? É muito importante, a prece pelos mortos. Eu acredito que
fica bem claro para todos nós o que Jesus quis fazer aqui na Terra, né? Colocar a nossa mente nas coisas espirituais, que ele chamou das coisas do céu. Então Jesus, num determinado momento, diz assim, vejam bem o sentido espiritual disso. Não construam tesouros na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Palavras de Jesus. O que ele quer dizer? Não fiquem com a mente voltada apenas às coisas materiais. Em outras passagens ele diz, Deus sabe o que vocês precisam. Comer, beber, se vestir. Mas não invistam todo o seu tempo, seu esforço apenas nisso. Construam aquilo que vocês vão levar daqui. O motivo de vocês estarem aqui encarnados. Construam os tesouros no céu. Quais são? Ele falou no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. A humildade, o perdão, a benevolência, a indulgência, a compaixão, a caridade. É aquilo que eleva a vibração do espírito. Então, todos nós temos que dedicar o tempo para a nossa reflexão, como fazia Santo Agostinho, e ele responde isso na pergunta 919, ele dá a resposta quando Kardec pergunta, como é que você fazia para conseguir uma condição superior, né? Mais ou menos assim a pergunta de Kardec. Ele vai dizer, eu fazia todo dia uma reflexão do mal que eu fiz, para não repetir no dia seguinte, o bem que eu deixei de fazer, para fazer no dia seguinte, e reciclava a minha mente todo dia. É mais ou menos assim o sentido da resposta de Santo Agostinho. Ou seja, Santo Agostinho fazia a reforma íntima. O tempo todo ele fazia uma reflexão. É o que falta para nós. Parar a nossa vida e pensar assim, caramba, será que eu não estou muito preso às minhas dores da matéria? A dificuldade de emprego, a minha doença, minha dificuldade de relacionamento. Será que eu não tenho que trabalhar mais o ser espiritual? Buscar entender melhor o próximo, olhar no olho as pessoas que me cercam, olhar para os meus amigos com um olhar diferente. Será que algum deles está precisando de mim? Como é que eu me comporto na rua, com as pessoas que eu não conheço? Quando uma criança bate no vidro do carro, qual é a minha reação? Tenho nojo? Tenho medo? Posso até sentir medo, um receio que é natural, mas eu sinto compaixão ou meu coração está gelado com relação a isso? Quando eu vejo uma pessoa caída na rua, nenhuma prece eu faço por ela. Se eu estou passando numa rua, eu vejo um acidente, uma pessoa caída, nenhuma prece eu faço por ela. Essa prece vai ser importante para ela. Vocês acabaram de assistir. Como eu tenho me comportado na vida como ser espiritual? Eu estou construindo os tesouros no céu, as virtudes e o conhecimento. Eu estou trabalhando por isso. Já estou velho para aprender. Velho? O que é velho? O corpo físico pode envelhecer. Você, como espírito, quando aprende algo, você leva isso com você. Isso também é tesouro do céu. Aprender sobre a vida. Aprender sobre a vida espiritual é um tesouro. É uma conquista. Você chega lá esclarecido, te ajuda muito. E refletir sobre as coisas espirituais te ajuda no hoje, a melhorar hoje, ser feliz hoje. Então, o que vocês estão construindo? Como vocês se comportam perante a vida? Isso é muito importante. E quanto melhor eu estiver, melhor eu estarei do lado de lá. E se o nosso assunto é reencontro, nós vamos reencontrar as pessoas que nós amamos, que é o que nós amamos, né? E se essa pessoa estiver bem, nós vamos reencontrar. E eu vou passar de novo um vídeo que eu passo toda hora do reencontro de André Luiz com a mãe. E reparem o seguinte, a mãe dele está num nível superior. Ele está no umbral, é resgatado, vai para o nosso lar. E a mãe dele está aqui. Chega um momento que a mãe dele faz isso, mergulha no nosso lar, sai de um plano superior e vem no nosso lar para visitar o filho. E ele, então, imagina a emoção de você reencontrar
uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um irmão, um filho, uma filha, que você achou que estava perdido, que você reencontra. Imagine esse sentimento. Então, esse vídeo é muito interessante, que mostra esse reencontro de André com a mãe, e depois eles vão conversando, e ela, como se dissesse, eu tenho que voltar para a minha dimensão. E ela dá um tchau para ele, e ela começa a desaparecer. Ela está voltando para cá. Ela só mergulhou para visitá-lo, e agora está retornando para a esfera dele. E André Luiz aqui vai ter noção que a mãe está bem. E ela vai dizer para ele, se precisar de mim, é só pensar, é só fazer uma prece. Eu venho aqui, nós estamos na vida espiritual, você já está relativamente bem, é só me chamar que eu venho te ver. É só pelo pensamento, né? Mãe, ela, olha que situação maravilhosa, né? Então assistam esse vídeo, que é muito instrutivo, do reencontro de André Luiz com a mãe dele, e como ela está numa condição superior, para a gente entender aquela história das esferas espirituais. Quanto melhor você estiver, mais reencontros você tem e mais se abrem coisas novas para o espírito. Assista um vídeo e a gente volta já já para encerrar. André, não vale a pena dizer às pessoas que você está vivo. Não adianta. Para saber a verdade, os seres precisam de alguma espiritualidade, seja ela qual for. Emmanuel, eu não tenho a sua fé. E conseguiu autorização para enviar a mensagem? Ainda não. André, por que não fazemos uma coisa? Vamos entrar e você fala com o governador. E ele vai me receber? Aqui, os dirigentes dão um exemplo. Seja bem-vindo, André Luiz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não troco nosso lindo planeta azul para viver em lugar algum dessa galáxia. Nem nos mundos felizes. Obrigado, André. Obrigado por ter me procurado. Senhor, eu vim implorar a sua permissão. Implorar, André? Eu preciso vê-los. A família. André, a família. Veja, esta é a minha família. Além das muralhas, nos vales dos sofrimentos, eles também são minha família. Eu também preciso vê-los. Mas não é isso que o faz sofrer. Quando você foi encontrado, você falava com o coração. E quando o coração fala, Deus fala por nós. Arrependimento inconsciente, meu irmão. Me perdoe. Eu joguei a minha vida fora. Há corações orando por você. Que corações? Por que o papai não vem me ver? Seu pai está nas regiões inferiores. Mas o que foi que ele fez? Não tenho o direito de enumerar os feitos do seu pai. Mas ele já está tendo a colheita, infelizmente. E eu não poderia... Nenhuma chance por enquanto. E você?
Eu me aproximo até certa distância. Estive pensado, poderíamos viver uma nova experiência na carne. Tudo perde sentido quando a gente acorda depois de morrer. Tudo ganha sentido, André. Eu não me culpo, mas também não me absolvo. Você tem acesso à terra. Mas não me pergunte de Zélia, nem das crianças. Minha mulher, meus filhos. Você ainda é um paciente. Eles não me deixam trabalhar. Aqui, o livre-arbítrio também é lei. Você é médico, mas, antes de tudo, é um homem de bem. Eu fico feliz que você já esteja se reencontrando. André, você quer caminhar como espírito livre? Ou esperar o tempo passar? Meu filho, se você precisar, eu virei. É só pensar. Então, pessoal, esse vídeo é muito instrutivo, muito animador, nos mostra os reencontros. Com a explicação que foi dada aqui sobre as esferas espirituais, você entende melhor esse momento que ela começa a desaparecer, a mãe dele, né? Está retornando para uma esfera superior. E a gente tem que entender a vida assim, né? A vida na Terra é uma etapa da nossa vida. Não é toda a nossa vida, não é a única, nem é a mais importante. Sempre a mais importante é a que nós estamos vivendo. Então, realmente, nesse momento, é o momento mais importante para nós. Porque é o momento que nós estamos na nossa melhor versão. O quanto nós precisamos melhorar para sermos merecedores de continuar numa esfera mais elevada. Porque essa condição de falar da vida espiritual não é para ficar falando da morte. Morte não existe. Não é para ficar sonhando que a minha felicidade vai estar lá na vida espiritual. Não é isso, gente. É para dar mais força e ânimo com conhecimento para você investir em você agora, aqui, sabendo que isso vai se refletir depois. E para dar ânimo com relação às partidas que vão acontecer de entes queridos, que já aconteceram para alguns de vocês, até chegar o momento que você próprio vai. Então, ter esse entendimento é extremamente confortador, é extremamente consolador. Então, nós precisamos, com o entendimento espiritual, adquirir mais força para encarar as nossas dores aqui, físicas, morais, as partidas de entes queridos, entender a vida, entender até a maldade dos espíritos que estão mal. São irmãos nossos equivocados, ignorantes, é assim que a gente tem que ver, é assim que a espiritualidade superior nos vê. Não ficam apontando o dedo e nos julgando, nos amam, é o amor incondicional. E é esse amor que nós temos que desenvolver, e é esse amor que altera a vibração do ser espiritual que todos nós somos. Então, vamos investir um pouco mais na nossa vida atual, em todos os problemas. Vamos ver os problemas como oportunidades. Você está com depressão, é uma oportunidade. Está com síndrome de pânico, é uma oportunidade. Aí tem uma lição para você. Supere essa fase, se esforce. Você consegue. Consegue. Você está desempregado, sem dinheiro, dificuldade de pagar conta, não tem plano de saúde, é uma oportunidade. Se veja como um ser espiritual. Dói, mas acredite em Deus, acredite em você. Continue trabalhando, enfrente a dor que você tem que enfrentar. Você está doente fisicamente, uma doença séria, um tumor, é uma oportunidade. Força, fé, isso vai passar. Se esforce para conseguir uma cura pela medicina da terra, pela medicina espiritual. O dia que você partir, encarou isso bem, você vai estar bem. Então, a doença do corpo físico é a cura do corpo espiritual quando é bem suportada. E por aí vem. Vai. Você está se sentindo bem? Ótimo. Está se sentindo bem? Aproveite mais ainda. Mais motivo você tem para estender a mão para o outro.
Está esperando o quê? Para ir para um MAP, botar uma camisetinha e trabalhar, para ir numa casa espírita, ou que seja numa igreja, para servir, não apenas para ficar de joelho, mas para você trabalhar por aqueles que estão sofrendo. É isso que Jesus quer de nós, é a parábola do bom samaritano. Vamos entender Jesus como o grande mestre de almas, o grande médico de almas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a uma vida superior, se não for por mim, se não for pelo que eu ensino e pelo que eu exemplifico. Vamos exemplificar o amor, o bem, dentro da nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, no local de trabalho. Vamos nos equilibrar, vamos ser fortes. Vamos encarar a vida na sua dimensão maravilhosa, não só a esfera física, mas a espiritual e os mundos, as moradas que nós temos pela frente. Vamos assumir o compromisso de, nessa encarnação, eu vou purgar as minhas dores. E vou construir agora a minha felicidade hoje, que vai se refletir no futuro. Que minhas próximas encarnações sejam no mundo regenerado. Eu tenho que cultivar, eu tenho que conquistar isso. Tá bem? Então, vamos nos reencontrar com nossos entes queridos, mas vamos nos reencontrar com Deus que está dentro de nós. Façam esse reencontro com Deus, com a natureza, com a essência mais pura que cada um traz. Todos somos filhos de Deus. Fazei brilhar a vossa luz. Jesus disse, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Então, vocês que são meus irmãos, filhos de Deus, façam brilhar a vossa luz, tá bem? E que o MAP possa ajudar a todos nessas reflexões. O MAP, que é um polo de luz de Deus, de Jesus aqui na Terra. Agradeço a todos que deixam seus comentários. Nos vemos no nosso próximo programa. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.